Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então vamos continuar com a nossa matemática, né, do ensino médio. Hoje a gente vai estudar um pouquinho aí de relações trigonométricas fundamentais. A gente agora na segunda falou um pouquinho de quando ela é positiva, quando ela é negativa, né? Ah, professor, então eu lembro lá que seno é igual a seno de menos alguma coisa é igual a menos seno de alguma coisa, ou cosseno de menos alguma coisa é igual a cosseno de alguma coisa, né? Então a gente aprendeu esses ângulos negativos, né, dentro de seno e cosseno, e as relações quando elas vão ser negativas ou positivas, tá? Mas daí o que acontece é o seguinte: tudo isso daqui que a gente está estudando até agora é para cair nessas relações, tá? Então, quando a gente fala de função, a gente cai nas relações trigonométricas fundamentais, tá? E essas relações trigonométricas, elas falam de tudo que minha circunferência pode ter. No fundo, é isso que é uma relação trigonométrica fundamental. Tá? A única coisa que a gente vai começar logo de cara, que a gente vai ter que decorar, porque o resto a gente vai meio que deduzir, é o que a gente chama de relação trigonométrica fundamental, tá? Que é seno ao quadrado de um ângulo, de θ, por exemplo, mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Essa é minha relação trigonométrica fundamental. Ela é uma fórmula, mas ela me diz muita coisa. Exemplo, vamos jogar um ângulo. Tá? Lembra que θ a gente chama de x, mas lembra que esse x não tem a ver com o eixo x e com o eixo y. Ele tem a ver com ângulos. Tá? Então, olha que bacana. Isso daqui é um ângulo. Vamos fazer um teste para ver se isso daqui é verdadeiro, tá? Se eu pegar o quadrado do seno e pegar o quadrado do cosseno, porque seno, cuidado com uma coisa, tá? Quando a gente fala seno ao quadrado de algo, isso é a mesma coisa que eu pegar seno de algo vezes seno de algo, certo? Agora, se eu falar seno de algo ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que eu pegar seno de algo vezes algo. Perceba que são duas coisas diferentes, tá? Aqui, o que ele está dizendo para mim? Seno ao quadrado de algo é a mesma coisa que seno de algo vezes seno de algo. A mesma coisa para o cosseno. Cosseno ao quadrado de algo é cosseno de algo vezes cosseno de algo. Agora, cosseno de algo ao quadrado, cosseno de um ângulo ao quadrado, é a mesma coisa que eu tirar o cosseno do ângulo vezes o ângulo. Beleza? Tem sutilezas, tá? Vamos pegar um exemplinho para ver se essa relação trigonométrica faz sentido, tá? Vamos usar o seno de... Vamos pegar o ângulo de 30 graus, que é mais fácil, né? Olha que bacana, tá? Gente, seno de 30, a gente sabe quanto que vale. Canta a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tá? Então, você sabe que isso daqui é meio. Cosseno de 30, você sabe que é raiz de 3 sobre 2. Canta a musiquinha, faz a tabelinha. Nossa, esse meu 3 sempre sai tortinho, né? Aí, melhor. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Nossa, minha letra está melhorando. Então, olha só. O que, que ele diz para mim? Que se eu pegar o seno, esse valor, seno de 30, e elevar ao quadrado, mais o cosseno de 30 ao quadrado, isso daqui tem que dar 1. Beleza? Vamos fazer esse teste, tá? Então, pega seno de 30, tá? Seno de 30 graus, e eleva tudo isso daqui ao quadrado. Isso é a mesma coisa que seno ao quadrado de 30, tá? Ah, professor, esse quadrado eu não preciso jogar para dentro? Não, por favor, tá? Esse quadrado está elevando o seno e não o ângulo, tá? Ele está elevando a função, beleza? Então aqui eu tenho um seno quadrado de 30. Uma vez que eu tenho seno quadrado de 30, a gente sabe que seno de 30 é a mesma coisa que meio. Então, se seno de 30 é igual a meio, se eu pego seno de 30 e elevo ao quadrado, então eu elevei o seno de 30 ao quadrado, o que eu tenho que fazer com o meio? Elevar também ao quadrado, tá?
Opa, então seno quadrado de 30 graus, por exemplo, ele é a mesma coisa que... Lembra lá, o que é algo elevado ao quadrado? É algo vezes ele mesmo. Então, seno quadrado de 30 é igual a meio vezes meio. 1 vezes 1 é 1. Lembra lá de propriedade de fração, tá? Multiplicação. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 2 vezes 2 é 4. Então, seno quadrado de 30 graus é 1/4. Beleza, a gente já calculou para 1. Vamos calcular para o outro agora, tá? Então, eu tenho lá cosseno quadrado de 30. Eu quero descobrir quanto que vale cosseno ao quadrado de 30 graus, tá? Bom, eu sei que cosseno de 30, só o cosseno, tá? Sem elevar ao quadrado. Ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, se eu elevar ele ao quadrado, então cosseno ao quadrado de 30 graus, se eu elevar ele ao quadrado, é a mesma coisa que eu elevar raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, tá? Bom, vamos elevar esse cara ao quadrado, é a mesma coisa que multiplicar por ele mesmo. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Beleza? Gente, raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso daqui vai ser raiz de 3 ao quadrado, tá? Lembra lá, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, tá? Professor, mas eu posso cortar? Calma, a gente já corta, tá? 2 vezes 2 é quanto? 4. Então, olha que bacana. O que eu vou ter aqui? Raiz de 3 ao quadrado sobre 4. Mas raiz de 3, essa raiz é uma raiz quadrada. Raiz de 3 ao quadrado, eu posso cortar. Então, corta a raiz fora, isso daqui fica só 3/4. Então, gente, cosseno ao quadrado de 30 é igual a 3/4. Mas o que o cara fala pra gente? Pega seno ao quadrado do ângulo, soma com seu cosseno ao quadrado do ângulo, né? E você vai ter vamos ver qual é o resultado que vai dar. Então, qual que é o meu seno ao quadrado? Ele é 1/4. Seno ao quadrado de 30 graus é 1/4. Mais cosseno ao quadrado de 30 graus é 3/4. Bom, como que a gente aprendeu? Ah, professor, tira MMC, não precisa, porque aqui é 4 e 4 no denominador. Mantém o denominador. O que você faz com os numeradores? Só soma. Então, olha só, aqui é 3, tá? Meu Deus, que 3 horrível. Vamos redesenhar esse 3. Yes, agora sim. 1 mais 3, 1 mais 3 é 4. Gente, 4 divididos por 4 é 1. Ô, professor, que legal! Então, quando a gente pega o seno ao quadrado de qualquer ângulo, mais um cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, mais qualquer um, isso é igual a 1? Isso é igual a 1. E ó, aqui, comprovando pra gente, tá? Vamos pegar mais um exemplinho. Então, exemplo 2. Tá, vamos selecionar outro ângulo, 45 graus. Vamos selecionar ângulo que seja mais fácil para a gente trabalhar, né? Até porque não adianta pegar um ângulo muito difícil se isso é válido para todos os ângulos. Então, o que a gente aprendeu? A gente tem que calcular o seno quadrado de 45 graus mais o cosseno ao quadrado de 45 graus. Beleza? E tem que verificar quanto que vai dar isso daqui. Gente, seno ao quadrado. A gente aprendeu que seno ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar o valor dele. Então, o valor de seno de 45 graus. E depois que eu pego o valor dele, eu elevo ele ao quadrado. Então, seno ao quadrado de 45 vai ser eu pegar esse valor aqui, que eu não sei quanto que é, mas elevar ao quadrado. Só que quanto que é seno de 45 graus? Canta a musiquinha. Ela vale para 30, 45 e 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Seno de 45 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. Beleza? Pega a raiz de 2 sobre 2 e joga lá dentro. Raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Tá? Gente, quanto que é raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado? Bom, você sabe que você tem que distribuir em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar a raiz de 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, né? Ou você pode fazer daquele jeitinho, raiz de 2 sobre 2, que é ao quadrado, não é multiplicar por ele mesmo? E você pode multiplicar por ele mesmo, tá? Aqui, um ou outro é a mesma coisa, tá? Então, olha só.
Raiz de 2 vezes raiz de 2, você tem a raiz de 2 ao quadrado, tá? 2 vezes 2 é 4. Mas o que a gente aprendeu? Aqui é uma raiz quadrada, não é? Raiz quadrada é um número ao quadrado, posso cortar a raiz. Então isso daqui vai ser igual a 2 quartos. Beleza? Vamos manter esse valor guardado no nosso coraçãozinho, tá? Faz um coraçãozinho aqui. Isso! Olha que bonitinho esse coração. Nossa, pior que ficou bonitinho mesmo. Minha letra tá melhorando aos pouquinhos, tá? Agora o que falta? A gente tirar o cosseno de 45 graus ao quadrado. Aliás, cosseno ao quadrado é de 45 graus, né? Então, olha só. Eu quero o cosseno ao quadrado de 45, né? Só que para isso eu preciso primeiro descobrir o valor do cosseno de 45 graus, tá? Então, quanto que é o cosseno de 45 graus? O cosseno de 45 é igual a... Faz a musiquinha. 1, 2, 3, 6, 2, 1, tudo sobre 2, lá, 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 lá. Raiz de 2 sobre 2. Olha na tabelinha lá de vocês. Agora eu preciso pegar o cosseno ao quadrado de 45. O cosseno ao quadrado de 45 é a mesma coisa que eu pegar esse valor e elevar ao quadrado, tá? Então, de novo, ô professor, mas isso aqui não é parecido com o último? Com certeza, tá? Então, de novo, o que você tem? Raiz de 2 vezes raiz de 2, né? 2 vezes 2. Lembra? Elevar ao quadrado é pegar ele e multiplicar por ele mesmo. Gente, de cabeça, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, tá? A gente já resolveu duas vezes já isso daqui, então eu já cortei uma partezinha. 2 vezes 2 é 4, tá? Então você tem 2 quartos de novo. Mas o que eu falei para vocês? Que eu tenho que pegar o valor do seno ao quadrado do ângulo, né? De 45. Nossa senhora. De 45 mais o cosseno. Oh, meu Deus, mas tá difícil, hein? Mais o cosseno ao quadrado de 45 e tem que te dizer quanto que dá isso, tá? Gente, seno ao quadrado de 45 a gente já calculou. Olha lá ele, bonitão lá. Seno ao quadrado de 45 a gente marcou com um coraçãozinho, 2 quartos. O cosseno ao quadrado de 45 a gente também tem que marcar com um coraçãozinho, tá? Nossa, esse coração ficou horrível, mas é um coração, tá? 2 quartos também, mais 2 quartos. Gente, faz o cálculo agora. 4, 4, posso manter o mesmo denominador. 2 mais 2, só se mantém. 2 mais 2, 4. 4 divididos por 4, isso daqui dá 1. Nossa, professor! A gente chegou naquele 1 de novo que você falou lá no início? Sim, exatamente. Então olha que bacana. Independente se você coloca 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 20 graus, qualquer ângulo que você colocar, se você pegar o quadrado do seno dele, desse ângulo, mais o quadrado do cosseno, desse mesmo ângulo, tem que ser um ângulo igual, tá? Não pode ser um ângulo diferente. Se aqui é 45, aqui tem que ser 45. Isso daqui é igual a 1. E isso é o que a gente define, né, que nem eu falei lá no início, como a relação trigonométrica fundamental. Isso é base para a gente fazer quase todos os cálculos, né? A nossa matéria de trigonometria, ela é essencial para chegar nesse ponto. Então agora eu tenho soma de quadrados das funções trigonométricas e eu cheguei numa relação trigonométrica fundamental. Ela funciona para qualquer caso, tá? Ô, professor, legal, cara. Pô, que massa. Eu posso aplicar isso para várias coisas? Meu, pode. Você pode fazer muita coisa com isso, tá? Isso daí é divino, tá? Isso daí é tipo Deus. Não é tipo Deus, não, tá? Mas, tipo, ele é maravilhoso. Você pode aplicar para qualquer coisa, tá? Ele faz muita... Ai. Bati meu dedo. É karma, viu? Viu? Olha que coisa feia. Eu fui falar de Deus. Olha lá que coisa feia. Já bati o dedo. Isso aqui é karma, tá? Então, beleza. Então, olha só. Professor, tá. Então, eu entendi. Então, toda vez que eu pego um ângulo, pego o valor do seno do ângulo, eleva ao quadrado. Pego o valor do cosseno do ângulo, ele eleva ao quadrado e soma, isso daqui vai dar 1. Obrigatoriamente, com certeza. Mas tem mais umas coisinhas que a gente vai começar a definir a partir de agora, tá? Mais algumas relações. Então, o que acontece é o seguinte. Essas relações surgem quando a gente mistura seno, cosseno, tangente. Tá? Gente, a gente lembra que você tem um triângulo, por exemplo. Aqui você tem um ângulo. Vamos chamar esse ângulo de θ, já que a gente está usando θ. Lembra que eu posso chamar de x também, tá?
O que a gente aprendeu? Esse x, lembra lá, que esse x não tem a ver com eixo, esse x tem a ver com o ângulo, não confunda, pelo amor de Deus. Tá? Então, você tem ângulo θ. O que a gente aprende? Aqui eu tenho hipotenusa, aqui eu tenho cateto oposto, aqui eu tenho cateto adjacente. Tá? Seno do ângulo, seno de θ, é igual a cateto oposto sobre cateto sobre hipotenusa, né? Opa, olha o erro aqui do professor, né? Cosseno de θ é igual a cateto adjacente ao ângulo sobre hipotenusa. Tangente de θ é igual a coca. Tá? E lembra, onde tem coca tem gente, né? Então é isso. Tá? Então o que acontece é o seguinte. Você tem essas três relações. Só que agora a gente vai definir uma relação nova. Então, por exemplo, vamos pegar lá. Seno de θ vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente de θ igual a coca. Eu quero que a gente faça um teste. Eu quero que a gente pegue seno de θ e divida por cosseno de θ. Como que eu escrevo seno de θ? Volta lá. Seno de θ eu posso escrever como cateto oposto sobre hipotenusa. Certo? Divididos, né? A divisão vem daqui. Como que eu escrevo cosseno de θ? Cateto adjacente por hipotenusa. Bom, fração de fração, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso da segunda? O h vai para cima e o ca vai para baixo, né? Olha que bacana. Aqui tem H, não tem? Corta, corta. Cachau, cachau. Tá, o que te sobra? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Sobra coca. Então, seno sobre cosseno é a mesma coisa que coca. Mas o que também é coca? Tangente. Professor, então quer dizer, peraí, se isso daqui é coca e a tangente também é coca, então eu posso escrever a tangente de um ângulo como seno sobre o cosseno daquele ângulo? Sim, você pode. Nossa! Não, professor, não, só acredito vendo, tá? Então vamos ver. Esse meu exemplo 3 aqui então, tá? Vamos ver um exemplo para ver se funciona. Vamos usar um ângulo que a gente conhece, tá? Vamos usar tangente de 30 graus. O que vocês acham? Pode ser tangente de 30 graus? Pode ser, então tá bom. Então olha só. O que a gente aprendeu? Tangente de 30 graus é igual a... Faz a musiquinha. 1, 2, 3, 6, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz 1, 3, 1, 2. Na tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3. Beleza? Raiz de 3 sobre 3. Bom, eu sei que tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Mas eu sei que tangente de um ângulo é igual a seno sobre cosseno. Tá? Daquele mesmo ângulo. Então o que eu posso fazer? Nossa, tem tanta janela aberta aqui que já tá dando umas lagadas já. Então, olha só. Eu posso fazer o quê? Eu sei que a tangente daquele ângulo, eu posso escrever como seno daquele ângulo, divididos por cosseno daquele determinado ângulo. Gente, seno de 30 é quanto? Seno de 30, a gente canta a musiquinha. 1, 2, 3, 2, 2, 1, tudo sobre 2, lá, 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 tá? Então, você vai chegar no meio, divididos por cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O que a gente aprendeu? Mantenha fração de fração. Mantenha a primeira, multiplica pelo inversus, tá, da segunda. Raiz de 3 sobre 2. Opa, não, contrário, né? Burro. Calma aí, vamos apagar esse daqui, que esse daqui está errado. Bonito, né? Mas está errado, tá? Então, o inverso da segunda. Então, o 2 sobe e a raiz de 3 desce. Ó, tem um 2 aqui, um 2 aqui. Cachau, cachau, mandou embora, tá? O que te sobra? 1 sobre raiz de 3.
Que isso, professor? Pois é, né? E aí o professor fala que a letra dele tá ficando bonita, né? Daí é pra fuder. Gente, acabou aqui. Posso deixar a raiz embaixo? Não posso, né? Então tem que fazer um processo que a gente chama lá de racionalização, né? Não posso deixar desse jeito. O que é racionalizar? Multiplica pela raiz em cima e pela raiz embaixo, tá? Gente, 1 vezes raiz de 3 é quanto? Raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Opa, a gente aprendeu. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, né? Só que se eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, tchau, tchau, cortou, cortou, te sobrou raiz de 3 sobre 3. Mas não é o que a gente... Caramba, mas não é a tangente de 30 quando a gente faz a musiquinha? É a tangente de 30 quando a gente faz a musiquinha. Então, a tangente de 30 da musiquinha é raiz de 3 sobre 3, mas se eu falar que a tangente de 30 é a mesma coisa que seno de 30 sobre cosseno de 30, você também chega em raiz de 3 sobre 3. Carai! Que tesão! Com certeza, tá? Então a ideia é que eu posso. Que essas relações, essa daqui é a fundamental, essa daqui é a relação da tangente com o seno e com o cosseno, né? Essa daqui. Essa daqui é a segunda relação que a gente tem. Não é trigonométrica fundamental, mas é uma relação muito importante, tá? Então, assim, por quê? Porque eu posso escrever muita coisa a partir de uma tangente. Tá? Eu posso escrever muita coisa, tá? Então, cara, pô, professor, que tesão, cara! Meu, que massa! Nossa, professor, pô, que massa, cara! Tá? E tem mais algumas relações, tá? Que a gente vai descrever aqui, que eu já vou descrever com vocês. Mas antes de tudo, eu quero fazer um exercício aqui com vocês, né? Que é esse exercício 64 aqui da FUVEST. Tá? Esse exercício aqui, ele é bem interessante, né? E a gente já vai conseguir tirar algumas coisas bem bacanas dele, tá? E depois daí eu explico mais algumas relaçõezinhas básicas para vocês. Tá? Então vamos lá pegar o exercício agora. Tem o exercício 64. 64, né? Isso mesmo. Tá? E ele me diz o seguinte: se a minha tangente de x é igual a 3 quartos, tá? E ela está no terceiro quadrante. Então, o ângulo, que é o meu x, lembra que esse x é igual ao ângulo, tá? E esse ângulo, ele está no terceiro quadrante. Tá? Lembra que, professor, o que era terceiro quadrante? Tá? Lembra da bolinha lá, da circunferência? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O que a gente aprendeu? A gente sabe quando as minhas funções são positivas ou negativas, certo? Então, por exemplo, no primeiro quadrante, se eu pegar a seno, cosseno, tangente de um ângulo, ele sempre vai ser positivo. No segundo quadrante, qual que vai ser o único que é positivo? O seno, né? Se você pegar o cosseno, a tangente no segundo quadrante, você vai ter coisas negativas, tá? No terceiro quadrante, qual que é o único cara positivo? A tangente. E no quarto quadrante, qual que é o único cara que é positivo? O cosseno. Tá? Lembra lá, só toma cachaça. Esse cara está no terceiro quadrante. Faz sentido a tangente ser positiva? Com certeza. Com certeza, com certeza ela faz sentido. Mas o meu seno e o meu cosseno vão ser o quê? Obrigatoriamente negativos, tá? No terceiro quadrante, só minha tangente é positiva. Beleza? Lembra lá, nós só tomamos cachaça. Beleza? Então vamos pro próximo, tá? Então, comecei já a resolver isso daqui, tá? Agora sim, o que a gente lembra? Que tangente é igual a seno pelo cosseno, tá? É seno sobre cosseno. E isso daqui é igual a 3 quartos. Mas, gente, a tangente eu também posso escrever de outra forma, certo? A tangente eu posso escrever ela como coca. E eu sei que coca é igual a 3 quartos. Faz um desenho de um triângulo aí. Olha que bacana. Fiz um desenho de um triângulo. Aqui eu tenho um ângulo. Gente, qual que é o cateto oposto dele? É o cara que está oposto ao ângulo, é 3. Qual que é o cateto adjacente? É 4. O que a gente sabe? O que é um seno?
tá? E aqui que entra a parte importante. O que é o seno? O seno, ele é igual a... O seno de um ângulo, né? Ele é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto você tem, não tem? É 3. Mas você tem a hipotenusa? A hipotenusa seria o cara contrário ao ângulo de 90 graus, né? Então seria esse cara aqui. Você tem a hipotenusa? Não tem, né? Tá? Mas, professor, eu posso descobrir a hipotenusa? Já vamos ver isso, tá? Mas a resposta é sim. O cosseno, olha que bacana. O cosseno do ângulo é igual a cateta adjacente do ângulo sobre hipotenusa. Cateta adjacente é a mesma coisa que... Opa, adjacente a esse ângulo é a mesma coisa que 4. Né? Porque o 4 é adjacente ao ângulo. Sobre quem? Sobre a hipotenusa. E você não tem o valor da hipotenusa ainda, né? Então, esses dois caras aqui, só que se sabe que esse cara e esse cara é o mesmo valor. Mas o que a gente pode fazer? Se aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho um triângulo retângulo, o que a gente aprendeu? A minha hipotenusa o quê? A gente aprendeu que Pitágoras falou pra gente que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 mais 4 ao quadrado. Oh, professor, que massa! Então eu posso descobrir a hipotenusa. Exatamente, você usa um Pitágoras, né? E com Pitágoras você descobre a hipotenusa. Gente, então olha só. Hipotenusa, então, ao quadrado vai ser igual a 3 quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Tá? Hipotenusa ao quadrado, 9 mais 16 é 25. Tá? Então, posso passar o quadrado para o outro lado como raiz. Raiz de 25, tá? Raiz de 25 você tem 5. Raiz de 25 é igual a 5, né? Então, quanto que vale a tua hipotenusa? 5. Esse daqui, esse triângulo, ele tem um nome. Ele é o famoso triângulo, né? Esse famoso triângulo aqui é o triângulo 3, 4, minha hipotenusa é 5. Esse triângulo é o triângulo que a gente chama de triângulo pitagórico. Justamente porque ele vai para a relação mais básica que a gente tem para os triângulos retângulos. Tá? Então a gente chama ele de triângulo pitagórico. Ele é sempre 3, 4 e a minha hipotenusa é 5. Beleza? Ô, professor, que massa. Sim, cara. Massa pra caramba, tá? Então aí que tá. Agora eu descobri o valor da minha hipotenusa. Ela é 5. Então eu posso escrever meu seno. Meu seno vai ser igual a cateto oposto, né? Que era quanto? Cateto oposto era 3 quintos. E meu cosseno é cateta adjacente, né? Cosseno do ângulo é cateta adjacente, que é 4. E a minha hipotenusa que é 5, 4 quintos. Só que tem um porém. Agora a gente volta lá para esse cara aqui e a gente vê que a gente está no terceiro quadrante. Esse cara aqui faz sentido ele ser positivo no terceiro quadrante? Faz, porque a gente sabe que a tangente é positiva. Mas seno e cosseno é positivo? Não. Então aqui você tem que tomar um cuidado. Aqui é menos 3 quintos e menos 4 quintos. Professor, mas por que a tangente dá positiva? Não. O quê? Não. Quero que você prove por que a tangente é positiva. Tangente do ângulo é o quê? É seno sobre cosseno, certo? Gente, quanto que é meu seno? Menos 3 quintos sobre meu cosseno, que é menos 4 quintos. Tá? Fazendo essa continha aqui, ó, o que eu posso fazer? Bom, mantém a primeira, multiplica pela inversa da segunda. Né? Então, menos 3 quintos vezes o 5 passa para cima, né? E aqui você fica com menos 4 embaixo. Tá? Olha que bacana. O 5 com 5 corta, cachau, foi embora. Né? Ficou menos 3 com menos 4. Gente, numa divisão menos com menos é igual a mais 3 quartos. Pô, professor, então você provou por que a tangente ela é positiva? Com certeza. Por mais que o meu seno e o meu cosseno sejam negativos, a minha tangente, ela de fato é positiva, tá? Agora, o que o cara pediu pra gente? Vamos lá. Nossa, eu explorei muita coisa nesse exercício, né? Quanto que é o valor de cosseno de x menos seno de x?
Gente, então ele quer o valor de cosseno de x menos seno de x. A gente sabe quanto é cosseno de x? Bom, lembra que o x é o ângulo, tá? Quanto que é cosseno de x? Cosseno de θ? É menos 4 quintos. A gente já determinou. Menos... Cuidado. Aí agora sim, esse menos vem daqui, tá? O seno de x. Mas o seno de x, a gente determinou que ele era quanto? Menos 3 quintos. Logo, você aqui ó, vai colocar menos 3 quintos. Então, olha que bacana. Menos 4 quintos. Menos com menos é mais 3 quintos. Gente, a, a base é... qual é o nome? A base não, né? Pô, falando besteira. O denominador é o mesmo, né? O que eu faço com os numeradores? Só somo. Então, aqui eu vou ter 5. Nossa, aqui é um 3, tá? Menos 4 mais 3. Gente, menos 4 mais 3 é menos 1. Menos 1 quinto. Então, minha resposta final é menos 1 quinto, que equivale à minha letra I. Professor, difícil? Não. E a gente usou justamente essa relação da tangente. E a gente conseguiu enxergar muita coisa com essa relação da tangente, né? Então a ideia é que esse tipo de exercício ele vai englobar tudo que a gente aprendeu até agora. Tudo, tudo, tudo. Desde os triângulos lá no início até verificar os quadrantes, verificar se é positivo ou negativo, etc e tal. Então isso que é o tesão, né? Essa que é a parte massa. Tá, então, tipo, que ele engloba muita coisa, né? Então, as relações trigonométricas, elas englobam, no geral, muita coisa. Isso daqui torna até muito mais interessante o estudo da trigonometria, né? E a trigonometria em si, a gente estuda tudo para chegar nessa parte aqui, tá? Agora, vamos continuar só para a gente finalizar a aula. Tá? Então, tem mais algumas funções que são importantes, tá? As duas principais é a relação trigonométrica fundamental, que a gente aprendeu que se eu pego o seno ao quadrado de um ângulo e somo o cosseno ao quadrado dele, isso é igual a 1. A gente aprendeu a relação da tangente, que é minha tangente de um ângulo, eu posso escrever ela como seno de determinado ângulo sobre cosseno de determinado ângulo. Tá? E tem mais. Agora eu vou usar essa relação para fazer algumas coisitas, tá? E são bem importantes, beleza? Então eu vou usar essa relação e essa relação eu vou misturar, tá? Para a gente descobrir mais algumas coisitas, tá? Mas antes da gente fazer essa misturinha aí, né? Eu só quero definir mais algumas coisinhas, tá? Mais pelo menos duas coisinhas. Gente, lembra lá, o que era cotangente? Lembra, se tinha co, era o inverso. Inverso de quem? Inverso da tangente. Como que a gente escreve um cotangente? 1 sobre tangente. Mas olha que bacana. O que é minha tangente em relação a seno e cosseno? Minha tangente, ela é a mesma coisa que seno divididos por cosseno. Então, seno de um ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. O que você faz? Fração de fração. Mantém a primeira é só 1, multiplica pela inversa a segunda. Cosseno sobre seno. Então, eu posso dizer que a cotangente é igual a cosseno divididos pelo seno. Então, se a tangente é seno pelo cosseno, o inverso dela é o quê? Cosseno sobre seno, que é justamente a minha cotangente. Que massa! Essa é a minha terceira relaçãozinha, tá? Principal. Tem mais algumas relações que a gente tem que lembrar, tá? Lembra lá, qual que é o inverso do seno? É minha cossecante. Tá? A gente aprendeu isso, não viu? Lembra das funções inversas, tá? Isso é 1 sobre seno. Beleza? Essa é a minha quarta relação. Minha quinta relação é a secante. Lembra? Não tem co, né? Se não tem co, aqui embaixo tem que aparecer o co. Então, o inverso do cosseno é a secante, tá?
Agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que é secante? Opa, deixa eu só excluir isso aqui, né? O que é secante dividido pela cossecante? Cossecante de um ângulo, né? Cossecante de um ângulo. Lembra que isso aqui é ângulo, tá? Secante por cossecante. Bom, faz a divisão. 1 sobre secante, né? Cosseno de θ. 1 sobre cosseno de θ divididos por 1 sobre seno de θ. Tá? Então, olha que bacana. Faz essa divisão. Como que a gente faz divisão de fração? Mantém a primeira, 1 sobre cosseno, né, de θ, vezes o inverso da segunda. O seno sobe e o 1 desce, né? Então, inverti. Mantive a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. Olha só que bacana. 1 vezes seno é quanto? Seno. Cosseno vezes 1 é cosseno. Mas o que é seno sobre cosseno? Ah, professor! Não é tangente? Aham. Uhum. Então, posso dizer que a tangente, ela, além dela poder ser escrita como seno sobre cosseno, ela é a mesma coisa que escrever secante sobre cossecante. Nossa, professor, puta que massa, cara. Então, na verdade, eu posso ficar reescrevendo essas coisas de várias formas, sim. E essa daqui é mais uma relação que a gente encontra, tá? É a nossa relação 5. Perceba que, gente, essas relações, elas estão todas lá na apostila, tá? Então, tangente igual a seno sobre cosseno, cotangente cosseno sobre seno, cotangente igual a 1 sobre tangente, cossecante 1 sobre seno, secante 1 sobre cosseno. Tá, isso daqui tá tudo lá na apostila, beleza? Então, vocês podem ficar bem tranquilões, tá? Tipo, professor, então entendi, então tudo tem na apostila. Essa daqui eu introduzi para vocês agora, até. Só para vocês terem uma ideiazinha aí que eu posso escrever de mais uma forma, tá? Mas o essencial é vocês lembrarem dessa daqui. Tá? Lembrar a base, o que vocês têm que basicamente lembrar? Da minha trigonométrica fundamental, da minha tangente, que eu vou misturar as duas agora, e das minhas funções inversas. Então, por exemplo, cotangente, que é 1 sobre tangente, cotangente, que é cosseno sobre seno, inverso da tangente, se a tangente é seno sobre cosseno, o cotangente é cosseno sobre seno, a cossecante, que é 1 sobre seno, a secante, que é 1 sobre cosseno, e por aí vai. Então, perceba que eu posso escrever de várias formas, tá? Agora, como eu falei, eu vou misturar aquelas duas coisas lá atrás. Então, eu vou misturar esses dois caras, tá? Então, olha só. Eu quero que apareça tangente aqui em cima, tá? Vamos lá. Eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E eu tenho a tangente de um ângulo que eu sei que é seno sobre cosseno. Tá? O que eu posso fazer? Gente, eu posso passar... eu posso passar o cosseno para o outro lado? Posso, né? Posso passar o cosseno para o outro lado. Então, eu posso dizer que isso daqui, ó, cosseno de θ, vezes tangente do ângulo, né? Tangente de θ, é igual a seno de θ, tá? Vou fazer uma coisa. Posso elevar tudo ao quadrado? Posso, né? Aqui desse lado eu tenho coisa se multiplicando. Quando eu tenho algo multiplicando, você distribui, né? Faz o chuveirinho. Então, eu vou ter cosseno ao quadrado vezes tangente ao quadrado igual a seno ao quadrado. Certo? Mas, gente, seno ao quadrado, esse cara aqui, não é a mesma coisa que esse cara? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse seno e trocar por isso daqui? Posso, né? Porque o seno ao quadrado é isso daqui. Então, posso pegar esse valorzinho e jogar lá em cima. Tá? Então, como que vai ficar? Vai ficar, então, que
Seno ao quadrado é a mesma coisa que cosseno ao quadrado mais... mais não, né? Opa! Vezes, né? Cosseno ao quadrado vezes tangente ao quadrado. Cadê o meu tangente? Vezes tangente ao quadrado. Então, sumi cosseno, troquei por isso. Mais cosseno ao quadrado, né? É igual a 1. Opa! Professor, mas esse cara aqui, não estão aparecendo os dois lados? Tá. Posso colocar eles em evidências? Tá? Lembra lá de chega de mentira, de dizer que não te quero. Não, vai lá. Não canta evidências não, tá? Põe evidência aí. Então olha só, cosseno quadrado de θ. O que é colocar em evidência? É você tirar ele dos coisas, né? Ali. Então, por exemplo, ele estava multiplicando a tangente, eu tirei ele para fora, e aqui eu tirei ele para fora. Como eu tirei ele para fora, só sobrou 1. Isso tudo é igual a 1. Lembra? Professor, quero saber se eu fiz certo. Qual que é o inverso de evidência? É fazer o chuveirinho. Tá? Então faz o chuveirinho para ver se deu certo. Cosseno vezes tangente. Opa, é cosseno ao quadrado de θ vezes tangente de θ, você volta para cá, né? Cosseno ao quadrado de θ vezes 1 é aqui, ó. Então significa que você fez certo, tá? Agora, esse cara está multiplicando, né? Posso passar para o outro lado dividindo? Nada me impede. Então, o que eu chego no final das contas? Que tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Mas, gente, o que eu quero que vocês vejam agora? O que é isso daqui? O que é 1 sobre o cosseno de alguma coisa? Volta lá. O que é 1 sobre o cosseno de alguma coisa? Olha o cara aqui, ó. É secante. Mas aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado. Logo, o que eu vou ter? Que tangente de θ mais 1 é igual a... O inverso do cosseno é secante. Então, secante ao quadrados. Tá? Isso é uma outra relação. Essa relação a gente não vai usar, tá? É uma outra relação, mas é uma outra forma de escrever a relação trigonométrica fundamental, tá? Então, você tem várias formas de escrever relação trigonométrica fundamental. Uma delas é essa, tá? Professor, preciso gravar isso? Não, meu amor, olha lá, tem na apostilinha tua, tá? Não precisa. Ah, professor, que bom que eu não entendi muito bem, tá? Não tem problema, gente. Isso daqui é uma matemática um pouco mais avançada. O que vocês precisam gravar para a aula de vocês? Isso é essencial. Isso finaliza a aula, tá? O que vocês precisam gravar? Que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. A gente já fez o teste várias vezes para dois ângulos. Isso é igual a 1. Essa é a minha relação trigonométrica fundamental. O que mais que eu tenho? Bom, eu sei que tangente agora, eu posso escrever ela como a coca, né? Onde tem coca tangente. Mas como que eu posso escrever tangente também? Como seno sobre cosseno. O que mais eu posso fazer? A gente também prova isso daqui, né? Então essa é a minha segunda relação. Minha terceira relação são a relação dos inversos. Então cotangente é o quê? Cotangente, ela é 1 sobre a tangente, ela é o inverso da tangente. Ou ela pode ser escrita também como inverso, se é inverso, e a tangente, o seno vai em cima, aqui o cosseno vai em cima. Tá? Essa é a minha terceira relaçãozinha. A minha quarta relação é 1 sobre seno. 1 sobre seno eu posso escrever como cossecante. Tá? E 1 sobre... Esqueci do ângulo. E 1 sobre cosseno é igual a secante. Tá? Lembra que o inverso sempre tira, ou coloca o co, ou tira o co. E essa é a minha quarta relação. De tudo da aula de hoje, vocês têm que ter absorvido isso daqui. Se vocês absorveram bem e entenderam esses exemplinhos, principalmente o exemplo que eu dei para esses dois caras aqui, fechou.
é o que a gente precisa para entender todo o resto da matéria. Daí, na segunda-feira, a gente vai fazer alguns exercícios aí, tá bom? Beleza? Gente, beijo, 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 beijo pra vocês, tá? Bom final de semana pra vocês, se cuidem bastante. Digam tchau pra mim.